No alvorecer do século XX, a Rússia vivia uma economia essencialmente agrária, semi-feudal. Havia alguns enclaves industriais com capital estrangeiro. Os czares dominavam o cenário político, o povo queria mudança. Havia dois grupos principais que buscavam estabelecer um novo regime, os bolcheviques, que significa maioria, e os mencheviques, que significa minoria. Os bolcheviques queriam estabelecer o socialismo de forma imediata, eram radicais em relação ao marxismo, já os mencheviques pretendiam primeiro estabelecer o capitalismo para posteriormente consolidar o sistema socialista. Em março de 1917, assolado pela guerra, o governo russo enfrentou novos distúrbios em São Petersburgo, que culminaram com a abdicação do czar, encerrando mais de 300 anos de império da dinastia Romanov, e a formação de um governo provisório. O czarismo é derrubado, e assume o poder os mencheviques, assumindo o poder Lvov e depois, Kerensky, representante menchevique. Essa fase é conhecida como Revolução de Fevereiro. As medidas mencheviques eram moderadas, descontentando a maioria da população. Então, em novembro de 1917, durante a Revolução de Outubro, o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin assumiu o poder. Em março do ano seguinte, os bolcheviques assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que retirou a Rússia da guerra. Seguiu-se uma guerra civil entre os vermelhos, bolcheviques, e os brancos, russos conservadores, que por algum tempo foram apoiados por forças aliadas. O Partido Comunista Russo, como os bolcheviques se intitularam a partir de 1918, saiu vitorioso e, em 1922, estabeleceu a União Soviética, que englobava a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a República Socialista Federativa Transcaucasiana, que por sua vez englobava a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. Após a morte de Lenin, em 1924, ocorreram algumas disputas pelo poder entre os líderes bolcheviques. Stalin venceu a disputa e, em 1927, tornou-se o líder incontestável do Partido Comunista. No ano seguinte, lançou um programa de expansão e coletivização da agricultura e outro para desenvolver rapidamente a indústria. Houve milhares de mortos e deportações dos opositores do governo, os chamados expurgos de Moscou. E assim concluímos esse breve resumo sobre a Revolução Russa.